Boa tarde, prezados internautas, meus queridos amigos. Aqui estamos mais uma vez para lhes trazer novas da verdade presente, novas que vão edificar e solucionar muitos problemas que se façam necessário para nosso aprendizado e a nossa saúde e saúde já. Que Deus nos dê a sua paz, a sua direção, para que possamos entender o que com esforço vamos lhes transmitir neste momento, nesta hora. Pois bem, hoje nós vamos lhes falar sobre a importância da água para a saúde. Água, refiro-me à água natural que sai das nossas torneiras. Pois bem, é preciso elucidar a importância da água. Isso significa entender a real necessidade da vida, a real necessidade funcional de tudo. E é realmente para que possamos entender que nada funciona ou existe nesta vida sem água. O porquê das proporções é outra coisa que ninguém entende. E, por isso, não se preocupa de difundir, porque 70% do conteúdo do globo terrestre é água. Isso todo mundo sabe. Os porquês não. E 70% do tudo em nós também é água. Os porquês não se diz, porque as plantas vegetais e os produtos alimentares, seus conteúdos chegam a ser até 90% água. Existem alimentos que 90%, alimentos naturais que estou falando, produzido pelo Laboratório Terra, o Laboratório de Deus. 90% de alguns produtos que a Terra produz é água. Isto são coisas de Deus. Porque sentimos sede? Por que sentimos sede? Porque possuímos boca, nariz e trilhões de poros. E através da boca, ao falar, através do nariz, ao respirar, e dos trilhões de poros que possuímos, nós expelimos água. Da água que nós tomamos, expelimos normalmente uma grande parte. Por isso nós precisamos tomar no mínimo 3 litros de águas por dia. E esta água ela é distribuída para todas as necessidades do nosso corpo, desde o cérebro até a ponta dos nossos dedos, dos pés, necessitam de águas. Pois bem, bondosamente Deus nos diz: derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Isso está escrito no livro de Isaías, no capítulo 44 e o verso 3. Vou repetir: derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Se anotou? Isaías 44, verso 3. Verdadeiramente, o Senhor é a fonte das águas vivas. Também está escrito na Bíblia.
só que em Jeremias capítulo 17, verso 13. Impurezas estão constantemente e imperceptivelmente saindo do corpo pelos poros. Por isso, a água vem pelos poros, e se a superfície da pele não for conservada em estado sadio, o organismo se sobrecarrega com substâncias impuras. Essas substâncias saem de dentro de nós. Se a roupa usada não é lavada constantemente e muitas vezes arejada, torna-se imunda com as impurezas que são expelidas do corpo pela perspiração ou transpiração, sensível e insensíveis. A natureza, para aliviar-se das impurezas tóxicas, faz um esforço para livrar o organismo destas impurezas. Portanto, esforço que produz febre e que se denomina doença, mas ao mesmo tempo estão os doentes dependendo da natureza, da água que é necessário para que possam sabiamente usá-la para remover do organismo a matéria tóxica, venenosa nele introduzido ou transformada através dos alimentos que entram em estado de putrefação em nosso intestino. Pois bem, é indispensável tomar no mínimo 3 litros d'água cada dia para suprir as necessidades do cérebro, do sangue, dos pulmões, dos rins e tudo mais que funciona em nós. Finalmente, nos diz em Salmos 139, verso 14, graças te dou, visto porque de um modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Salmo 139, verso 14. Glórias a Deus por sua bondade, por sua sabedoria, por prover água para este precioso líquido que é indispensável à manutenção da vida. Portanto, prezados ouvintes, a água é muito importante para que tenhamos saúde, e saúde já, porque os processos infecciosos estão dentro de nós e fora de nós. Onde pusemos o nosso pé, aí existe perigo de contaminação. Vejamos os cuidados de Deus. Está escrito em Salmos 104, verso 10 ao verso 14. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes, dão a beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam sua sede. Junto das águas, tem as aves do céu o seu pouso, e por entre as margens desferem seu canto, seu cântico. Pois bem, meus irmãos, é muito importante o cântico das árvores,
das aves para a nossa saúde também. Isso faz muito bem. Do alto da morada delas, as aves são inspiradas por Deus para cantarem e alegrar as nossas vidas. E também dos altos das moradas vem também dos montes, a terra é farta de fruto e suas obras são feitas, para todas elas é necessário água. E Deus faz crescer a relva para os animais. Deus faz crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem. De toda sorte que da terra tire ele o seu pão. É do fruto da terra que a terra produz que o homem deve alimentar-se, como diz no Salmo 104, verso 14. Portanto, da terra o homem tire o seu sustento, o seu pão. Temos na Bíblia e no Espírito de Profecias fontes totalmente confiáveis. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isto está escrito numa epístola do apóstolo Paulo, da segunda a Timóteos, segunda epístola aos Timóteos, capítulo 3, verso 16 e 17. E também nos diz o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, verso 20 a 21, ele também nos diz, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular interpretação. Não, isso não é o homem que quis fazer, é Deus que inspirou. É Deus quem nos dá esta certeza de que a água é indispensável à nossa saúde, porque nunca, jamais, nenhuma profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, como nos diz em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 a 21. Pois bem, a Bíblia também nos diz a quem se ensinará o ensinamento, para que tenham entendimento, a quem se daria entender o que se ouviu. Será, acaso, ao desmamado e ao arrancado dos seios maternos? Não. Por quê? Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Isaías, capítulo 28, e o verso 9 e verso 10. Pois bem, meus irmãos, olha que coisa interessante, a palavra de Deus nos diz que o entendimento não é dado para as crianças que foram recém-tiradas do seio materno, mas são para pessoas que já têm entendimento. Por quê? Porque
é regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali. Portanto, para entender a Bíblia não se pode ler como se lê qualquer outro livro, porém, é desta forma como está escrito em Isaías, capítulo 28, verso 9 a 10. Temos que ler um pouco num livro, outro pouco no outro livro. Às vezes lemos em Gênesis e vamos ler a continuação lá no livro de Apocalipse, no primeiro e no último livro da Bíblia. E às vezes manda para um livro que está no meio da Bíblia. O pensamento que o Espírito Santo nos faz entender a palavra de Deus é desta maneira que podemos entender esta santa palavra. Isso está escrito no livro de Isaías. Vou repetir para vocês. Isaías, capítulo 28, verso 9 e 10. Quem lê a Bíblia assim, aleatoriamente, como se lê outro livro qualquer, não vai entender nada daquilo que leu, porque é um livro profético, é um livro inspirado. Pois bem, responda quem souber. Quem abriu os regos para o aguaceiro ou para os caminhos dos relâmpagos e dos trovões? Essa pergunta Deus fez a Jó e o deixou completamente embaraçado, sem saber responder. Jó era um homem muito especial aos olhos de Deus. Quando Satanás quis prejudicá-lo, Deus disse para Satanás: não existe homem igual Jó na face da terra. Reto e sincero, justo, como não existe um outro igual a ele, e que se desvia do mal. Pois bem, eu quero trazer para vocês algumas perguntas que Cristo fez para Jó, quando ele estava desesperado, sofrendo, injuriado por seus amigos. Então Jesus perguntou para ele: quem foi que abriu os regos para o aguaceiro, ou caminho para os relâmpagos e para os trovões, para que se faça chover sobre a terra? Onde está o conhecimento da humanidade? Onde estão os sábios deste mundo? Nada sabem a esse respeito. Onde não há ninguém, e no ermo ali, Deus faz que possa descedentar a terra deserta e assolada, e para fazer descer os renovos da erva. Acaso a chuva tem pai? É uma pergunta que Jesus faz para Jó. E Jó não sabia responder nada dessas perguntas. Ele pergunta ainda: quem gera as gotas do orvalho? Você sabe, Jó, me responde. De que ventre procede o gelo? O gelo que está na face da terra, que aparece na face da terra, de qual ventre ele procede? E quem dá luz à geada do céu? São perguntas que Jó não sabia responder e ninguém sabe responder. As águas ficam duras como pedra. Imaginem, água fica dura como pedra. Isto é coisa de Deus. Ainda no livro de Jó, do verso 34 ao verso 37, Deus continua fazendo pergunta para ele. Deus, que eu me refiro, foi Jesus, porque homem nenhum viu ao Deus Pai. Pois bem, ele diz: responda, Jó, se você souber,
Podes levantar a tua voz até as nuvens, se quiseres, para que a abundância das águas te cubra, ou ordenarás os relâmpagos para que saiam e te digam: eis-me aqui. Pois bem, quem pôs sabedoria nas camadas de nuvem? Ou quem deu entendimento ao meteoro? Quem pode enumerar com sabedoria as nuvens? Será que alguém pode contar quantas nuvens existem no céu? É claro que ninguém sabe, mas foram perguntas feitas para Jó na hora do seu grande desespero, quando ele sofria horrivelmente. E, finalmente, Isaías, no capítulo 40, verso 12, nos faz também uma pergunta. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmo? Isaías, capítulo 40, verso 12. Pois bem, meus irmãos, a água é excelente remédio de Deus. A água pode ser usada de muitas maneiras para aliviar o sofrimento. Goles de água pura quente tomada meia hora antes das refeições nunca fará mal algum a quem quer que seja, mas fará muito bem a quantos fizerem uso dela. Uma xícara de chá de gatária. Gatária é uma planta no Brasil chamada erva de gato. Pois bem, esta planta acalma os nervos das pessoas e ela, na realidade, produz muito bom resultado. Fazendo uso dela com água, se faz o chá e se toma meia hora antes das refeições, uma xícara de chá. Agora, o chá de lúpulo. Lúpulo é uma outra planta que, usada também em chá, favorece o sono. As pessoas que têm insônia é uma coisa terrível na vida da pessoa. Então, façam uso de lúpulo. Você encontra esta planta nas casas especiais de produtos naturais, porque o lúpulo favorece o sono. Também o emplastro. Socada a planta, o lúpulo, coloca-se na geladeira e quando estiver geladinho, se coloca em cima do estômago e alivia a dor. O mesmo emplastro gelado nos olhos são excelentes para prevenir diversas anormalidades nos olhos, inflamações e até evitar as cataratas que vêm nos olhos. O lúpulo cozido em água quente é excelente para fazer o escaldapés. Escaldapés, eu vou explicar isso para vocês, mas para aliviar as dores de cabeça também. Pois bem, pernas e pés inchados, façam usos do lúpulo em cozimento. Se faz um processo chamado escaldapés.
se usa 2 baldes, entendeu? Se usa 2 baldes, um com água quente suportável, outro com água gelada. Se põe os 2 pés naquele balde com água quente e se faz fricção na panturrilha. Você sabe o que é a panturrilha? É a batata da perna, como se chama. Pois bem, se faz uma massagem de cima para baixo e normalmente alivia os sofrimentos, promove uma boa circulação sanguínea e as pessoas podem, na realidade, livrar-se dos seus sofrimentos. Excelentes remédios de Deus. Existem muitos meios de praticar a arte de curar, mas um só existe que o céu aprova. Os remédios de Deus são os simples agentes da natureza, como a água, por exemplo, o sol. Já falei do sol no sábado passado lá na Igreja do Éden e mostrei a grande eficiência que nos oferece o sol. Portanto, são remédios de Deus, por cuja falta milhares estão a perecer. Entretanto, esses remédios estão caindo de moda ou em desuso, porque seu emprego inteligente requer trabalho que o povo não aprecia. Por isso, precisamos entender toda a criação de Deus. A água, dentre toda a criação de Deus, a água destaca-se com prioridade às necessidades da humanidade. Dela dependemos para ordenar tudo e fazer todo o nosso bem-estar. A água, ela é especialmente para nós um remédio excelente e não devemos dispensar este grande benefício que Deus nos dá. Pois bem, meus irmãos, glórias ao Senhor porque Ele nos dá este grande privilégio. Pois bem, vamos fazer uso desta realidade. Aos olhos do leitor, à primeira vista, pode parecer fantasioso, porém, no sistema naturalista, na medicina preventiva natural, na qual me especializei para ajudar ao meu semelhante, nós encontramos, não só na água, mas muitos outros agentes terapeutas que realmente Deus deixou para nos ajudar, nos proteger, nos amparar. Pois bem, vamos fazer uso. Existem modalidades para a água e muitíssimo eficaz em todas as temperaturas. Pois bem, líquida, natural, gasosa ou em ebulição, sólida ou em diferentes estados. Sólida, como é que encontramos água sólida? Pois bem, é o gelo. O gelo é aplicado para eliminar toda espécie de dor, exceto as dores do ouvido. No ouvido não podemos usar água quente, muito quente, nem gelo, mas devemos usar uma aguinha morninha colocada em uma bolsa no ouvido e normalmente a dor se esvai. E nós ficamos livres dessas dores. E da cabeça ao pé a água produz excelentes resultados.
nós podemos crer, como dizem Provérbios no capítulo 4, o verso 20 a 22. Eu reafirmo, filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Por quê? Porque são vidas para quem os acha e saúde para o seu corpo. Na Bíblia, imagine, Deus tem essa preocupação conosco. Está escrito em Provérbios, capítulo 4, verso 20 a 22, nos diz que, na realidade, esses ensinamentos são vida para quem os acha e também é saúde para o seu corpo. Na saúde e na doença, a água pura é uma das mais excelentes bênçãos do céu. Seu uso devido promove a saúde. Foi as bênçãos do céu que, através dos cuidados de Deus, nos trouxe este conhecimento para que seu uso devido possa promover saúde para quem realmente usar esta luz maravilhosa que estamos difundindo. Foi a bebida provida por Deus para saciar a sede. Os homens criaram outras coisas, mas sabe o que acontece com as bebidas que os homens criaram, como sejam a Coca-Cola? Para você desfazer o mal que um copo de Coca-Cola promove no seu organismo, você tem que tomar no mínimo 35 copos de água para desfazer o mal de um copo de Coca-Cola. Por isso, meus queridos irmãos, precisamos desta luz maravilhosa para que Deus possa também livrar-nos das doenças, dos sofrimentos que esta vida normalmente nos atinge. Portanto, a água pode ser empregada de muitas maneiras para aliviar o sofrimento. Goles de água quente, tomada antes de comer, mais ou menos uma xícara ou mesmo um copo de água, meia hora antes da refeição, nunca farão dano de espécie alguma ao nosso organismo, porém promovem saúde e felicidade para quantos a usarem. Meus queridos irmãos, milhares de pessoas têm morrido por falta de água e ar puro, os quais poderiam haver vivido muitos anos depois que morreram, mas porque não fizeram uso da água e do ar puro, morreram prematuramente. Essas bênçãos eles necessitam para ficar bons, para eliminar os sofrimentos. Se fossem esclarecidos e deixassem os remédios em paz, se habilitassem ao exercício ao ar livre e arejassem a casa no verão e no inverno, e ao usarem água para beber e banhar-se, estariam relativamente bem e felizes em vez de arrastarem uma existência miserável, sofrida, infeliz. Muitos cometem o erro de beber água fria nas refeições. Isto é um erro
muito grave, cria um processo doentio na pessoa. Por quê? O estômago não pode trabalhar. O estômago trabalha com movimentos peristálticos, quer dizer, comprimindo o alimento, vai comprimindo, até que se torne uma massa a ponto de si passar para os intestinos e ali se aproveitar da composição química existente nos alimentos. Pois bem, tomada as refeições, a água diminui a secreção das glândulas salivares. Nós temos 3 pares de glândulas debaixo da nossa língua, e quanto mais fria a água, tanto maior é o dano causado ao estômago. Pois bem, esses 3 pares de glândulas que Deus colocou debaixo da nossa língua, chama-se glândulas salivares. Essas glândulas promovem a saliva. Com a saliva vem uma propriedade digestiva chamada pitialina. Por isso se diz que a digestão começa na boca, porque a pitialina ela é adicionada aos alimentos e ali já começa o processo de digestão na boca das pessoas que comem. A água ou limonada gelada, ingeridas às refeições, paralisa a digestão até que o organismo haja comunicado ao estômago calor suficiente para recomeçar seu trabalho. Então, o nosso estômago ele tem uma temperatura para trabalhar. Ele só trabalha naquela temperatura. Quando a temperatura cai porque se ingere alguma coisa gelada, então o estômago paralisa. E ali os alimentos começam a oxidar-se. O que quer dizer isso? Há um processo de fermentação e os alimentos começam, através dessa oxidação, entrar em estado de putrefação. Muitas das vezes se come e não se aproveita nada daquilo que se comeu. O ideal é comer sem tomar líquido de espécie alguma e só tomar qualquer líquido, qualquer não, eu digo água, porque outros líquidos são perigosos. Tomar água 2 horas após ter terminado a refeição. Pois bem, isso é para a pessoa ter saúde e saúde já. Pois bem, as bebidas quentes são debilitantes. Além disso, os que permitem usá-las tornam-se escravos do hábito. Quando nós sentarmos na mesa para comer, comamos devagar, deixai que a saliva se misture com a comida. Quanto mais líquido for posto no estômago com as refeições, tanto mais difícil será a digestão do alimento, pois esse líquido precisa ser absorvido primeiro, para que depois o estômago comece seu trabalho. Mas enquanto isso ele ficou segurando aquela carga do alimento parado e cansado, já não faz mais uma boa digestão. Por que a medicina de Deus e remédio de Deus? Por que é que eu me refiro com esses nomes? É simples. Há muitos modos de praticar a arte de curar, mas um só é aprovado pelo céu. Os remédios de Deus
Os remédios de Deus são os simples agentes da natureza, que não sobrecarregarão nem enfraquecerão o organismo mediante suas fortes propriedades. Portanto, meus irmãos, façamos uso do ar puro, da água, do asseio, regime adequado, pureza de vida e firme confiança em Deus. Estes são remédios por cuja falta milhares de pessoas estão perecendo. Todavia, esses remédios estão caindo em desuso, porque seu hábil emprego requer trabalho que o povo não está disposto a executar. Tem mais: ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino, esses verdadeiros remédios de Deus. Toda pessoa deve possuir conhecimentos dos meios terapêuticos naturais e da maneira de aplicá-los, porque Deus quer que tenhamos saúde, e saúde já como está escrito em 3 João, verso 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como é próspera a tua alma. Assim, é necessário ter um especial cuidado para que tenhamos a felicidade de fazer a vontade de Deus aqui na terra, como os anjos fazem nos altos céus. O uso de remédios naturais requer certo cuidado e esforço que muitos não estão dispostos a exercer. O processo da natureza para curar e construir é gradual e por isso parece vagaroso ao impaciente. Demanda sacrifício e abandono das nocivas condescendências, mas, ao fim, se verifica que a natureza, não sendo estorvada, faz seu trabalho sabiamente e muito bem. Aqueles que perseveram na obediência às suas leis ganharão em saúde do corpo e da alma muitas vantagens. Bem pouca é a atenção dada, infelizmente, em geral, à conservação da saúde. As pessoas só valorizam a saúde depois que a perde. É incomparavelmente melhor evitar a doença do que saber tratá-la uma vez contraída. É o dever de toda pessoa, por amor de si mesmo e por amor da humanidade, instruir-se quanto às leis da vida e a elas prestar conscienciosa obediência. Nunca será demais lembrar que a saúde não depende do acaso. A saúde não depende do acaso. É o resultado da obediência da lei que rege o nosso organismo. Isso é reconhecido pelos competidores nos jogos atléticos e nas provas de resistência. Esses homens preparam-se de maneira mais cuidadosa. Submetem-se a um treino perfeito e a uma estrita disciplina. Todo hábito físico é cuidadosamente regulado. Sabem que a negligência, o excesso ou a indiferença que enfraquecem ou prejudicam qualquer órgão ou função do corpo resultaria em derrota certa. Mas em vista das consequências em jogo,
coisa alguma daquilo com que temos de tratar é insignificante. Não, meus irmãos, nada é insignificante. Toda ação lança seu peso na balança. Esse peso determina a vitória ou a derrota na vida. Portanto, por isso é que nos diz o apóstolo Paulo em 1 aos Coríntios, capítulo 9, verso 24, ele nos diz: não sabeis que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, correi de tal maneira que o alcanceis. Portanto, meus queridos irmãos, queridos ouvintes, todos os atletas que correm no estádio, correm, mas um só é que leva o prêmio. Mas todas as pessoas que entenderem o que eu estou ensinando aqui vão ser premiados pela bondade de Deus. Só nós podemos decidir cooperar com nossa natureza, com o nosso bem-estar físico. Só nós, ninguém mais pode cooperar, só nós podemos cooperar. Porque o que é já foi e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que passou. Isso está escrito em Eclesiastes capítulo 3, verso 14 ao verso 15. Um dia faz discurso a outro dia. Um dia faz discurso a outro dia. Uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavra, e deles não se ouve nenhum som, mas tudo funciona para a honra e glória de Deus, porque em Deus não há mudança e nem sombra de variação. Tiago, capítulo 1 e o verso 17. As coisas da natureza que agora contemplamos não nos dão senão uma fraca ideia da glória do Éden. Imagine como era o Éden. O pecado manchou a beleza da terra. Podem-se ver em tudo os vestígios da obra do mal. Todavia permanece muita coisa bela, as flores, os verdes da floresta, a água. Tudo testifica de que alguém infinito em poder, grande em bondade, misericórdia e amor criou a terra, enchendo-a de vida e alegria. Mesmo em seu estado defeituoso atual, todas as coisas revelam a mão da obra do artista por excelente, Cristo Jesus. Para onde quer que nos movamos, podemos ouvir a voz de Deus e ver testemunhas de sua bondade. As montanhas eternas falam de seu poder. As árvores agitando os verdes leques ao sol, as flores em sua delicada beleza apontam para seu Criador. O verde vivo que atapeta e abronzeia a terra fala do cuidado de Deus para com a mais humilde de suas criaturas. As profundezas do mar e as montanhas da terra revelam-lhes os tesouros, aquele que pôs as pérolas no oceano e a metisa e o crisólito entre as rochas, é o amante do belo. O sol que se ergue no firmamento é um representante daquele que é a vida e a luz de todos quantos foram por ele criados.
todo o esplendor e beleza que adornam a terra e abrilhantam os céus falam de Deus. Todas as coisas falam de seu terno e paternal cuidado e de seu desejo de tornar felizes seus filhos. A poderosa força que opera em toda a natureza sustém todas as coisas. Não é como fazem muitas das vezes parecer alguns homens da ciência, unicamente um princípio que tudo penetra, uma energia que vem de Deus, é o Espírito, e toda vida, e todavia um ser pessoal, pois como tal se tem ele revelado. O Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno, como nos diz Jeremias capítulo 10 e o verso 10, a mão de obra de Deus na natureza não é o próprio Deus da natureza. As coisas da natureza são uma expressão do caráter e do poder de Deus. Não devemos, porém, considerá-las como Deus. Assim, ao passo que a natureza é uma expressão do pensamento de Deus, não é a natureza, mas o Deus da natureza que deve ser exaltado. Não nos esqueçamos que, ao falar da água, estamos falando da natureza. Convém explicar este relacionamento da natureza em relação. Também Deus que produz todas as pertinências procedentes dela. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, esquecendo-vos de tudo para toda generalidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus, como nos diz em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 10 e 11. Assim como constantemente estamos recebendo as bênçãos de Deus, assim devemos nós estar continuamente dando. Quando o benfeitor celeste deixar de nos dar, então poderemos ser desculpados, pois então nada teremos para dar. Deus nunca nos deixou sem nenhuma evidência de seu amor pelo fato de nos ter feito o bem. Ele nos dá chuva do céu e estações frutíferas, promovendo-nos abundantemente com sua generosa mão e enchendo nosso coração de alegria. Ele declarou que, enquanto durar a terra, isso está escrito em Gênesis capítulo 8, verso 22, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Gênesis capítulo 8, verso 22. Cada momento somos mantidos pelos cuidados de Deus e sustentados pelo seu poder. Ele enche nossa mesa de alimento, dá-nos sonos pacífico e refrigerador. Semanalmente traz-nos o sábado, a fim de que possamos descansar de nossos trabalhos temporais e adorá-lo em sua própria casa. Deu-nos
sua palavra para que fosse uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Nas suas sagradas páginas, a palavra de Deus, encontramos sóbrios conselhos que a Ele elevamos nosso coração em contrição e fé. Concede-nos as bênçãos de sua graça. Pela graça de Deus, podemos dizer que, acima de tudo, está o dom infinito do querido Filho de Deus, através do qual fluem todas as outras bênçãos para esta vida e para a vida vindoura. Nós vamos novamente ouvir o nosso prefixo, que para a honra e glória de Deus, nós trazemos aqui neste programa para que possamos saber que é uma necessidade olharmos para Cristo e viver segundo a sua infinita misericórdia. Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja, nos dê a sua bênção, a sua infinita misericórdia. Tudo isso eu agradeço no doce nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Glorioso e Santíssimo Deus, amantíssimo Pai Celestial, abençoa cada ouvinte deste programa, cada pessoa que está assistindo neste momento, esta verdade presente para a edificação dos nossos caracteres. Dá-nos, Senhor, a Tua paz, a Tua direção para as nossas vidas. Faze-nos triunfar para que o Teu nome seja honrado e glorificado em tudo quanto esteja a nosso alcance realizar. Para a honra e glória do Teu santo nome somente devemos. Dá-nos, Senhor, a Tua paz. Faze-nos, Senhor, ir adiante em nossas vidas e fazer a Tua vontade aqui na terra como os anjos fazem nos altos céus. Neste momento eu convido você, prezado ouvinte, prezado internauta, para vir almoçar comigo no dia 25 de agosto próximo. Vou